Olá! A reciclagem de metais presentes em resíduos eletrônicos é uma prática fundamental para a sustentabilidade do planeta. Ao descartarmos incorretamente os equipamentos eletrônicos, como celular, computador, televisores, estamos liberando no meio ambiente uma série de substâncias tóxicas, como chumbo, mercúrio e cádmio, além de desperdiçarmos metais importantes para a nossa indústria. Para entender um pouquinho sobre esse assunto, vamos conversar hoje com Flávio Petrobon Costa, CEO da Recicli, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Flávio Petrobon Costa, CEO da Recicli. Olá, Flávio, tudo bom com você? Tudo bem, Renata. Prazer estar aqui contigo. Prazer aqui é todo meu. E, Flávio, antes da gente começar esse nosso bate-papo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória e sua experiência profissional. Certo, perfeito. O início da minha trajetória foi iniciativa privada, construção civil, eu sou engenheiro civil, projetos na área de engenharia, projetos na área de hidráulica marítima, eu fui tecnólogo técnico de hidrologia, da antiga Portobras, e a gente se deparou com muito problema, muitas intervenções no meio ambiente com grande potencial de causar problemas ambientais e o desperdício de material. Aproximadamente hoje, um terço do material que entra em obras ainda é descartado como lixo, resíduo não aproveitável. Nós temos o célebre problema de quebrar a parede para fazer instalações elétricas e hidráulicas, absurdamente. Mas, em 98, eu terminei o mestrado, fui para serviço público, como professor e pesquisador de universidades públicas, Federal de Juiz de Fora, UESC, Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia, no qual a gente estava inserido dentro da Mata Atlântica e a preocupação com o meio ambiente só aumentou. Todas as pesquisas minhas com colaboradores passaram a ser direcionadas para a preservação ambiental. E o problema do resíduo urbano, do resíduo sólido, vinha se agravando e continua se agravando na maioria das nossas cidades e das nossas indústrias, e nós focamos as pesquisas nesse atributo, em busca de solução para esse problema. Em 2017, nós fundamos a Recicli, só fazendo um pequeno ajuste, Recicli, não Recicli, tá? E a Recicli ela se concentrou em um resíduo em especial, para o qual ainda hoje, no mundo como um todo, não há boas soluções instaladas, que é o resíduo de eletrônicos. Somente 3 tecnologias no mundo estão disponíveis para tratar esse material. Uma é europeia e Norte-América, a outra usada nos países da Ásia. Na Europa e no Ocidente em geral, termometalurgia. Se tritura o material, se coloca num forno, um reator térmico, derrete tudo, emite colunas de benzenos, furanos, dioxinas, resinas como poluentes para a atmosfera, e os metais eles escorrem liquefeitos, depois são lingoteados. Na Ásia se usa imersão ácida, lixiviação com ácidos, ou seja, o material ele é dissolvido e os íons metálicos são depois recuperados. Também há um problema sério, um risco sério de contaminação ambiental, porque a água utilizada ela tem que ser reposta com uma certa frequência, e essa reposição acaba levando para os rios, aquíferos subterrâneos contaminantes, na forma de materiais químicos sintéticos. Nós criamos uma tecnologia própria, patenteada, autoria minha originalmente, depois nós refinamos com a equipe de desenvolvimento tecnológico nossa. Ela é de base biotecnológica, então a gente emprega micro-organismos adequadamente adaptados e otimizados para fazer a extração dos metais presentes nos eletrônicos. E conseguimos obter os metais em separado, os íons metálicos em separado e as resinas também, os polímeros, que é a base desses componentes eletrônicos. A grande vantagem
né, eliminamos o risco de liberar metais pesados e microplástico no meio ambiente, evitando uma série de problemas aí, desde alergias até tumores, cânceres e teratogenia. Uhum. E Flávio, quais os metais que vocês conseguem reciclar? Todos os metais aí dos componentes eletrônicos ou tem algum que não dá ali para fazer a reciclagem? Pois é, quando se fala em reciclagem de eletrônicos, em geral as pessoas pensam em ouro e prata, né? Não são os mais abundantes e nem são os mais preciosos nesse material, tá? Hoje nós conseguimos extrair todos os metais com altas taxas de recuperação. Em média, a taxa de recuperação está em 83%, mas alguns metais a gente consegue 94%, como são os aços e ferro-derivados, alumínio 96%, 98%, chumbo 76%, cádmio 82%, então, e metais preciosos de qual pouco se fala, níquel é um deles, lítio, né, tá mais na mídia, mas zircônio, cádmio e paládio nós também recuperamos. Então, basicamente, hoje não há metais que nós não possamos recuperar, tá? A partir não só desses resíduos eletrônicos, como de resíduos industriais que a gente chama de complexos, que são os resíduos de base metálica. Já reciclamos com sucesso 2 módulos de baterias de carros elétricos, baterias propulsoras, escória siderúrgica, rejeito de mineração, terra de shredder, que é terras raras, basicamente, né, de alta preciosidade também, dentre outros, né? Agora, em janeiro, a gente está iniciando uma prova de conceito, uma investigação para baterias de íon lítio, não baterias de chumbo automobilísticas, que é a bateria de íon lítio, que é aquela pilhazinha que tem, né, na placa-mãe do computador, né, ou a bateria do celular, por exemplo, e placas fotovoltaicas também, tá? É um alvo importante. É um alvo importante, principalmente com esse boom da energia, né, solar, então, realmente... e a questão da reciclagem é extremamente importante, por inúmeras razões, né? São resíduos aí que são dispostos na natureza, acho que você bem colocou, são muitas vezes resíduos aí perigosos, que têm um impacto, né? Pode ter um impacto aí considerável para o meio ambiente, e sem falar na questão que são recursos finitos, né? Então, por isso que a reciclagem é de extrema importância, porque uma hora, né, não só a extração, como começa a ficar muito cara, mas também são recursos renováveis aí finitos. Então, tem toda essa questão. E, Flávio, uma coisa que eu queria perguntar para você a reciclagem aí desses metais, né? Ela acaba sendo economicamente viável ou simplesmente pensando na questão ambiental aí por detrás? Me explica um pouco essa equação. Eu vou voltar num ponto que você destacou, Renato, que pouco se fala na mídia, pouco se fala mesmo na mineração e no ambiente acadêmico, né, de pesquisa. As nossas reservas de metais, as nossas reservas dos minerais, dos quais nós extraímos os metais que nós temos necessidade no nosso processo produtivo, né, e na fabricação dos bens, equipamentos, máquinas que nós temos necessidade na nossa civilização, estão em esgotamento. Tuts e outros pesquisadores já mostram os horizontes de sobrevida das jazidas naturais de 35 a 280 anos. 35 para o nióbio, 280 anos para o aço, por exemplo, para o ferro, né? Por exemplo, né, com uma gravidade alta de extinção das reservas economicamente acessíveis e viáveis, como, por exemplo, do lítio, do níquel, do cobre, dentre outros. Então, assim, o trabalho da gente diz respeito a reintroduzir na cadeia produtiva a economia circular, tá, de metais, reintroduzir na cadeia produtiva os metais que, a princípio, estariam sendo desperdiçados e
falar jogar no lixo é um termo muito ruim, né? Lixo não existe, é a criação da nossa sociedade, mas descartados de forma indevida, né? Ou armazenados sem nenhuma utilidade. Então, e um ponto-alvo da nossa estratégia de longo prazo é extinguir as barragens de rejeitos. Então, se a gente já tivesse com a tecnologia pronta há 5 anos atrás, pronta assim, no mercado, né, em escala industrial há 5 anos atrás, que é para onde nós estamos indo, não teria havido Brumadinho e Mariana. Tá? Então, se fala e barragem de rejeito contém uma quantidade grande, por exemplo, em torno de 30% de ferro, né? Nós estamos falando aí de centenas de milhões de toneladas, material inútil armazenado, então, enfim. Só esses quantitativos já respondem a tua pergunta. É economicamente viável? Né? Mas a gente precisa saber como reciclar. Não é uma coisa que não funciona com as atividades usuais de fundo de quintal. Você sair catando, vou dar um exemplo ruim aqui, mas me permita, sair catando latinha e amassando a latinha, limpando e tal, para revender para um atravessador que vai colocar numa fábrica de alumínio. Né? Agregação de valor quase nenhuma, é mínima. Né? Então, na verdade, você está num processo como esse, nós estamos, enquanto sociedade, relegando os catadores a uma situação de fragilidade social constante. Como é que a gente resolve isso? Agregando valor, né? Reduzindo custos e agregando valor. Então, nós estamos falando, é viável? É viável, mas desde que se desenhe um modelo de negócio adequado. Tá? Nós temos equipe capacitada, bem treinada para fazer isso e vem fazendo com muita competência. Tá? E, Flávio, você fez uma colocação aí que eu fico até me segurando, né? Porque realmente o resíduo ele é uma construção da nossa sociedade, né? O que diferencia o produto do resíduo é o valor econômico que é atribuído ao produto. Mas por que não também ao resíduo? Hoje em dia, essa discussão é uma discussão muito mais presente na nossa sociedade, de você realmente agregar valor ao que a gente chama de resíduo que é descartado. Porque até então, né, você coloca ali uma vida útil e depois disso, o que eu faço com esse determinado produto? Né? Ele acaba sendo descartado. E eu acho que essa reflexão ela tem sido feita nos últimos anos, mas acho que tem ganhado força realmente nesses últimos anos, porque é uma coisa que incomoda, e além do que ser o que incomoda, você bem falou também, pouco é dito na mídia, pouco é comentado, mas já se percebeu que tem data certa para determinados minerais, né? A gente não tem mais o que extrair desses minerais. Então, realmente, uma alternativa, né, uma solução a isso é a reciclagem. Então, que bom, né? E eu acho que talvez com todos esses esforços, né, esforço de vocês também, essa reciclagem ela acaba sendo aí economicamente viável e possível, né? Sim. Me permita, eu queria colocar um ponto aqui que é importante, ao nosso ver. Nossa origem, né, apesar de ter começado a vida na iniciativa privada, todos os sócios fundadores, mas nós temos uma passagem pela academia, pela Universidade Pública Brasileira de longo prazo. Tá? E isso é um outro problema. A academia brasileira tem muito conhecimento para oferecer para a sociedade e, infelizmente, não está encontrando os mecanismos. E até na própria academia a gente encontra muita resistência para fazer isso. Né? A maioria dos pesquisadores e pesquisadores acha que a sua pesquisa termina na prateleira, numa tese, numa dissertação, e fica ali o conhecimento perdido, que pode contribuir muito para melhorar as condições de vida da sociedade, relacionamento com o meio ambiente e nossa sustentabilidade. Mas tudo isso que a gente está fazendo começou na academia. Tá? Começou com pesquisa feita dentro de universidade pública. E por que a gente não se manteve em universidade pública? Exatamente pela dificuldade extrema de empreender dentro da academia brasileira. Então, esse é um problema que o Brasil precisa olhar com carinho. Né? Talvez seja a grande exceção do planeta, dos grandes países do planeta, porque todos
tem na universidade a centralização da criação de inovações, de empreendedorismo, né? Pesquisadores são estimulados a criar empresas, né, para fazer suas pesquisas serem realidade para a sociedade. E acho que o maior exemplo é o Vale do Silício, né, com um conjunto de grandes corporações criadas a partir da metodologia criada em Stanford e dentro da universidade, né, com financiamento adequado e com incentivo adequado. Então, na verdade, é uma tomada de decisão geopolítica econômica que o Brasil precisa, né, avançar. Sim. E, Flávio, falando aí, né, da questão da reciclagem, da indústria, qual que é o impacto desta reciclagem, tanto para a indústria quanto para o meio ambiente? Vou pegar o exemplo clássico do alumínio, né? O Brasil recicla em torno de 97%, 98% das latinhas de alumínio, não é do alumínio, tá? Como um todo. Mas a reciclagem desse material elimina a necessidade de 70% da energia. Você transformar uma bauxita em alumínio num produto de alumínio, né, exige uma quantidade grande de energia e a reintrodução desse material no processo produtivo, na verdade, você está colocando uma matéria-prima na metade aproximadamente, né, do ciclo de produção do produto final, tá? 70% da energia é economizada, 30% em massa do material, tá? E se evita o impacto ambiental da cava de mina, né? Esse exemplo do alumínio se estende a praticamente todos os metais. Tá? Então, o impacto para a empresa, para as grandes corporações, para os grandes fabricantes, redução de custos. Né? Para a sociedade, redução da demanda de energia. Tá? E a energia é uma coisa cada vez mais difícil de se obter. Né? Tem limites também. Né? Então, limite técnico da nossa capacidade de produção, da captação da energia solar, ou eólica, ou marítima, né, ou oceânica. Então, precisamos cuidar com carinho disso. Redução de custos, redução de impactos ambientais, fortalecimento do branding, né, da marca, tá? E solução de dores que são graves, né, para a indústria principalmente, como as barragens de rejeitos, né, o armazenamento sem destinação de resíduos de eletrônicos, né, as pilhas imensas de escória siderúrgica. Tivemos agora um acidente de corrimento, né, de escória, né, de uma siderúrgica lá na Serra, né, nas cercanias de Belo Horizonte, acho que tem 2 dias. Né? Então, uma série de problemas que a gente consegue resolver com a reciclagem e a reintrodução de materiais na cadeia produtiva. E, Flávio, a reciclagem, né, eu queria escutar aí de você, ela está em sintonia com os ODS da ONU e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos também? Altamente em sintonia. Tá? Depois da edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem uma série de regulamentações e de decretos que otimizaram e facilitaram a implementação da reciclagem de vários materiais possíveis a serem reciclados. Tá? Na verdade, tudo pode ser reciclado, depende de como você desenha o modelo de negócio e a solução tecnológica. Tá? Então, hoje, a PNRS ela já está, inclusive, antiga, né, para a hora que a gente já pode fazer. Né? O que está mantendo ela atualizada são as regulamentações e os novos decretos, como o decreto que foi emitido, acho que tem 1 ou 2 meses, de crédito de reciclagem, ainda está para ser regulamentado, dentre outros. Né? O crédito de carbono, por exemplo, que o mercado está sendo agora, né, regulamentado, tá certo? Então, reciclagem é um excelente negócio, tá? E há uma necessidade, uma demanda da sociedade e do meio ambiente. Não, perfeito. E você já mencionou, Flávio, a questão das baterias e das placas fotovoltaicas, né? Além do metal, é possível reciclar também né, o plástico, o vidro? Como que funciona? O que fazer, né, com essas baterias e placas quando a vida útil destes produtos chegar ao fim? Tá. Resíduo por resíduo.
né? Placas fotovoltaicas, a primeira geração de placas já está chegando ao fim, né? A catástrofe que nós tivemos no Rio Grande do Sul gerou uma quantidade de placas imensas que estão sendo armazenadas, estocadas, esperando destinação. Conseguimos reciclar? Conseguimos. Não só os metais, né, mas os plásticos e os vidros. Hoje nós reciclamos no nosso galpão as telas, né, de TV, tela plana, cristal líquido, LED, etc., né, sem nenhuma dificuldade. Todos os materiais eles têm a sua destinação adequada. Depende de como você estrutura o processamento. Se for para vender na forma bruta, como ele é retirado, ele vai ter pouco valor agregado, tá? Então precisa passar por um beneficiamento de agregação de valor, é o que a gente faz, né, com os plásticos, por exemplo, né? Vidro ainda é um problema. Nós temos uma solução, mas estamos aguardando o aporte, né, de investidores para implementar a solução, que em alguns países já está sendo adotado, em alguns territórios está sendo adotado, que é a substituição da areia de fabricação do concreto armado pelo vidro moído, pelo pó de vidro, tá? Isso é feito com sucesso e dependendo de que vidro a gente está falando, vidros especiais conseguem substituir até 10 a 15% do cimento necessário para a confecção do concreto, né? Devido à presença de íons metálicos, né, na sua composição. Então, temos destinação, tá? Temos como agregar valor e temos como gerar produtos de alta demanda, né, para substituir produtos tradicionais no mercado com menor custo. Uhum, perfeito. E aproveitando aí que você está falando, né, de todas as questões aí da reciclagem, e você também já mencionou a questão das barragens de Mariana, Brumadinho, seria possível a gente pensar na reciclagem desses rejeitos de mineração e siderurgia? O que dá para fazer com isso? Quando a gente fala de rejeito da mineração, siderurgia, né, e de mineração, é preciso fazer uma separação. A gente tem a escória siderúrgica, né, que é seca, tá? Tem uma umidade, tem alguma umidade, mas devido à presença de chuva, né, a umidade natural do ar, né? Mas basicamente ela é seca. São pilhas, como se fossem pilhas de rocha, né? E os rejeitos de mineração, que são úmidos, né? São lamas, basicamente ficam contidos por barragem. Então, nós já fizemos, tá, com sucesso, a extração de metais, a recuperação de metais dos dois materiais, tá? Tanto da escória siderúrgica quanto do rejeito de mineração, e conseguimos recuperar de forma purificada os metais que estão ali presentes. No caso da escória siderúrgica, que é um material seco, o que sobra? Basicamente sílica, dióxido de silício, areia, tá? Você tem como utilizar essa areia? Né? Tem. A gente descontaminou do metal que estava presente, principalmente do metal pesado, né, em altas taxas de recuperação desses metais, e o material que sobra pode ser utilizado, por exemplo, para aterro, né, para subleito de construção de rodovias ou ferrovias, para preenchimento de cavas de mina, quer dizer, você recuperar, usar aqui uma expressão bem coloquial, né, tapar a cava, tapar o buraco que a mineração fez no solo, né, colocá-lo novamente no nível do solo e, a partir daí, depositar, por exemplo, humus reciclado de processamento, né, biocompostagem de material orgânico, que é um leito base, um solo altamente rico, no qual você pode plantar pioneiras primárias, secundárias, terciárias, né, cobertura vegetal e recuperar o solo plenamente da cava de mina. No caso das barragens, ou a grande dificuldade, né, do rejeito de mineração, que está dentro das barragens, é secá-lo antes, retirar a umidade. Né? É uma lama que pode passar por um processo de secagem sem grande problema tecnológico, demanda energia, mas tecnologicamente é possível, e uma vez seco, se transforma num pó, que aí sim é tratado nos nossos reatores, né, com biolixiviação, e se mimetiza o mesmo processo, né, faz a extração dos metais e o que sobra são materiais inertes, tá, não contaminantes e não tóxicos. Tá. E daí o descarte desses materiais segue
se der para reciclar esse tipo de material, reciclado, senão acaba tendo uma destinação final aí adequada. Sim. Seria isso? Sim, exatamente. Tá, perfeito. E, Flávio, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né, que eu acho que é um tema super importante, acho que super atual, necessário que a gente discuta em sociedade, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência. Precisamos de apoio, né? Precisamos de suporte, né? Dói muito, falar bem sinceramente, me permita, né? Mas dói muito ver o quanto que as pessoas, né, aportam, por exemplo, em jogatina, certo? Alguns milhões, né? Lamentamos alguns aportes, né, de patrocínio, milhões, dezenas, centenas de milhões. Nada contra o futebol, eu gosto de futebol, né? Mas temos como aportar recursos de forma mais produtiva e mais sustentável para o meio ambiente, sim. Né? Por que uma Nike, por exemplo, não nos apoia? Né? Poderia dar um nome aqui de várias, Coca-Cola, etc. E tal. Então, estamos abertos, né, a investimento. Tá? Temos pleno domínio da tecnologia e a única coisa que nos limita realmente é o financeiro. Tá? Por outro ponto, né, eu acho que existe uma dificuldade grande, né, do Sistema Nacional de Investimento, de aporte, os órgãos de fomento, BNDES, FINEP e tal, de ver a perspectiva em termos de ganho para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, né, e de estímulo à própria indústria, né, com redução de custo, oferecimento de matéria-prima a valores muito reduzidos. E a gente encontra uma dificuldade muito grande de ser ouvido, de acessar esses órgãos. Né? Então, o que limita hoje a sustentabilidade ambiental é muito parecido com o que limita a gente resolver o problema da fome no planeta. Né? Colocar dinheiro para resolver isso. Até me permite, né? Vou fazer aí 2 considerações em cima dessa sua colocação, que eu acho que acabam sendo pertinentes. Né? Até uma das discussões que a gente tem nas COPs é a questão do financiamento climático, a questão de perdas e danos. Por que não você se antecipar, fazer lição de casa, para não ter a questão de perdas e danos, né? Ou ter o menos possível? Não, a gente sempre acaba esperando acontecer para daí atuar na questão e não atuar de forma preventiva, né? Então, eu acho que essa acaba sendo um pouco a lógica até da reciclagem, e antes da reciclagem, a questão do repensar o consumo, que também é importante. E daí, até pensando nessa questão do consumo, que me veio, quem está em casa, né? Eu sei que vocês trabalham aí com materiais muitas vezes maiores, né? Não sei, mas assim, quem está em casa, como que a gente pode fazer essa destinação aí correta, de repente, para vocês, como fazer isso de forma correta? Como a gente contribui também para essa cadeia? O nosso negócio ele é B2B, tá? O que isso quer dizer para quem não conhece, né? É business to business, é de empresa para empresa, tá? Nós não trabalhamos com pessoa privada, certo? Pessoa física. Ainda. Então, num sistema de logística reversa, e essa empresa que coleta o material, ela vai destinar para você. Isso? Na maioria das vezes, a empresa tem o estoque, tem um armazenamento no almoxarifado e ela destina para a gente. Tá? Hoje nós estamos com uma plataforma digital indo ao ar agora em janeiro, que é a Return. Tá? Eu vou até colocar o nome aqui no chat para poder facilitar. E ela vem da concepção de retorno do resíduo de eletroeletrônico. Tá? Através desse software, desse aplicativo, ele vai funcionar, está já funcionando, tanto em celulares, tablets, quanto notebook e desktop, tá? E, através disso, pode localizar aonde nos entregar o eletrônico. A nossa área de atuação ainda é limitada, tá? Aqui ao norte da Bahia, região metropolitana de Salvador, Sergipe e Alagoas, tá?
mas pode ser entregue no nosso galpão, né? Ou em algum Tá. dos pontos de coleta que nós temos junto com os consórcios de resíduos sólidos aqui do estado de Sergipe. Tá? Em breve a gente está instalando um galpão também em Salvador, até o meio do ano. Esperamos também em Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte e de São Paulo. Então, pessoas físicas e microempreendedores têm uma modalidade de assinatura free, não paga nada por isso, tá? Mas pode utilizar o aplicativo e localizar como, onde nos entregar, tá? Uhum. Por que a gente adotou esse procedimento? Por um problema muito simples. Não adianta as empresas, né, os responsáveis pela área, quem atua na área, colocar ponto de entrega voluntário no posto de gasolina, no shopping, no supermercado, porque você não sai de casa carregando um notebook que está estragado, a televisão que não funciona mais, o DVD que você não usa e os 2 celulares, né, que estão na gaveta. Você só vai lembrar quando você chegar no shopping, você não vai voltar em casa para pegar, para coletar, né? Então você precisa ter um estímulo te mandando continuamente mensagens. Claro, nós não vamos encher a paciência mandando mensagem de estímulo ao descarte ambientalmente sustentável todo dia, né? Mas periodicamente receber, É aquele legal, tal. lembrete, né? Porque no dia a Isso, dia a gente esquece. E é o que isso. você falou, talvez a pilha, né, o blister do medicamento, a gente até armazena em casa para, de repente, um dia que você for em determinado local, você vai lá e faz a destinação. Mas ainda são poucas as pessoas que realmente se propõem a fazer isso, né? Então, eu também entendo que talvez tenha que facilitar aí para o usuário, né, para o consumidor, porque senão não avança. Me permita, essa é a primeira versão da plataforma, tá? A próxima versão a gente já está trabalhando nela, através de um fomento que a gente recebeu, né, do Tecnova 3, já estamos trabalhando nela e ela vai ser muito mais educativa, orientadora, estimuladora, para, inclusive com premiações para adotar esse descarte ambientalmente sustentável. E para empresas assinam, né, pequeno, médio e grande porte, são 3 modalidades de assinatura diferentes, né, com estímulos e recompensas diferentes, inclusive redução de custos, né, de tal forma que através do uso da plataforma, né, já tem a logística paga, a logística de coleta, né, e a destinação assegurada, bastando ter a carga separada e nos solicitar. Tá? Tá, perfeito. E, Flávio, no seu ponto de vista, né, a falta desse aproveitamento se dá por quê? Né? Talvez aí por uma falta de conscientização, de educação ambiental, né? Talvez não tão interesse por parte do poder público. É uma soma de Tudo isso. valores negativos, digamos assim, né? Antes da pandemia, eu vou pegar um exemplo interessante. Antes da pandemia, a taxa de coleta de eletrônicos para reciclagem na Suécia era 62%. No início do ano passado, estava em 48%. É um país altamente desenvolvido. O que aconteceu? Né? Então, existe uma questão, não é só consciência ambiental, é de costume, né? De valores, né? De estímulo, de compensação, certo? E de necessidade. Você não... As pessoas que têm botijão de gás em casa, ela não consegue comprar um botijão se ela não devolver o casco que está vazio. Né? Todo mundo que tem carro já passou pelo problema de ter que trocar a bateria. Ah, mas eu quero ficar com a bateria em casa. Não. Se você não devolver o casco da bateria, você não vai ter uma bateria nova no carro. Né? Você quer ter o carro, então... Então, a nova versão, né, depois desse período de divulgação pública, testagem da primeira etapa, a nova versão ela vai conter alguns estímulos com esse direcionamento. Né? E claro que faltam muito do poder público atuar. Né? Por exemplo, embalagem de pesticidas, inseticidas, né, dentre outros, precisam voltar para o fornecedor. Se não voltar, o agricultor não consegue comprar outro. Certo? Ah, mas eu quero usar, vou lavar para dar água para o gado. Não. Não pode fazer isso, né? Se fizer um crime ambiental. E se não devolver a embalagem, meu filho, desculpa o termo,
né? Se vira, porque você não vai ter pesticida para cuidar da tua cultura, né? Então, esse tipo de pressão e de exigência e de fiscalização também precisa ser adotado. Perfeito. Flávio, muito bom conversar com você. Queria agradecer a sua participação no programa e já deixo aí o convite para que você volte mais vezes, porque realmente é um tema, eu acho que super importante, que faz muito sentido na nossa sociedade e que a gente precisa trazer isso para a discussão, né? Então, obrigada. Agradeço muito, quero manifestar aqui a felicidade, né, dessa oportunidade, dessa entrevista. Estamos à disposição, tá certo? Para novos momentos. Deixei aqui o link da gente, da nossa homepage, tá certo? Se quiserem botar por no ar, tem lá os contatos, e-mail de contato, telefones, etc. Tá bom? Tá ótimo. Bom, Perfeito, gente, Renata. Obrigada, viu, Flávio? Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Flávio Petrobon Costa, CEO da Recicli. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.